Fala galera, sejam todos mais uma vez bem-vindos e hoje vamos tratar dos períodos não inteiros. Vem comigo! Então, para a gente entender essa questão dos períodos não inteiros, períodos quebrados, fracionados, vamos imaginar o seguinte: nós temos uma entrada de caixa aqui, um empréstimo para ser pago daqui a um mês. Daqui a um mês eu vou pagar a minha amortização do capital mais os juros. Tranquilo. Agora a gente sabe que devido a esse regime do juros simples, ele tem um crescimento linear. Então, até chegar um mês, ele está crescendo. No primeiro dia, no segundo, no terceiro, ele vai crescendo. Tudo bem que nesse caso aqui eu vou pagar só no final, só uma parcela. Tranquilo. Mas no decorrer dos dias, esse juros vai crescendo. Ele não cresce de uma vez só, não. É do contínuo aqui, ó. Certo? Então, quando nós temos só um período, quando tem o período da taxa, né, de um mês, vai transcorrer por completo, a gente já aprendeu a calcular esse juros total aqui. Tem um juros total aqui, certo? Vamos imaginar ele aqui assim, ó, juros total, bem aqui. Então ele vai crescendo linearmente, beleza? Agora a questão é: e caso não transcorra o tempo de um mês, transcorra somente, vamos supor, 7 dias. E aí, como é que eu acho esses juros referente ao sétimo dia, bem aqui? Vamos imaginar que esteja bem aqui. Certo? Qual o valor? Aqui a gente já consegue achar todo, um mês, mas e 7 dias, né? Não transcorreu, porque aqui, ó, aqui está medida em mês, aqui está medida embaixo, está medida em dias. Então, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. No sétimo dia, qual é o valor desse meu juros aqui? Entendeu? Então, vamos chamar a álgebra para nos ajudar a entender esse processo. Bom, então, dentro daquela ideia que a gente já conhece do crescimento linear dos juros, o nosso desafio vai ser descobrir, para saber aqui os juros do sétimo dia, dentro do período de medição de mês, né? Nós temos aqui 7 dias transcorrido é o tempo, mas o período está medido em mês. Nosso desafio é saber a quantidade de períodos, porque se eu tenho 30 dias transcorrido, né, fica fácil, 30 dias é um mês, então o período está medido em mês. Se eu tenho 30 dias, ocorreu um período, então a quantidade de períodos, um período. Agora, se não temos 30 dias, temos apenas 7, qual a nossa quantidade de período? Aí a gente vai ver que a gente vai recorrer à fração. A gente pode particionar esse período de um mês em 30 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 30 partes iguais. E como a gente sabe também que o crescimento dos juros é linear, eu vou dividir ele em 30 partes iguais também. Vai ser tudo dividido por 30, é proporcional ao capital inicial. Então, partindo dessa ideia, eu percebo o seguinte: se eu quero saber lá no sétimo dia os juros, o que eu vou fazer? Eu tenho que saber 7 vezes essas pequenas partes. Então, vamos supor aqui o seguinte: eu tenho o tempo transcorrido e eu tenho uma medida que é em mês, e esse mês eu sei que o tempo que eu quero analisar cabe 30 vezes dentro dele. Então, eu vou fazer o seguinte: se eu tenho 30 dias, perceba que eu vou ter um mês, porque 30 dias equivale a um mês. Agora, se eu tenho 0 dias, eu tenho 0 mês também, né? Óbvio.
Se não transcorreu nem um dia, imagina um mês. Agora, se eu tenho um dia, aí começa a crescer aqui, ó. Vai para 0,33. Se eu tenho 2 dias, aí vai para 0, vai crescendo esse número que é proporcional. Se eu tenho 15 dias, aí eu tenho metade de um mês. Então, é essa a ideia que nós vamos usar. Nós vamos dividir o período em quantas partes forem necessárias para a análise que nós quisermos fazer. Se eu estou falando em dias, então eu vou ter que dividir esse período de mês em 30 dias, porque tem 30 dias dentro do mês. Agora eu quero olhar 7 dias. Então, 7 dias, nós vamos ver que tem 0,23 do mês. Então essa é a quantidade de períodos que nós vamos levar em consideração para fazer os cálculos. Então, dentro daquela ideia da álgebra lá, que diz que o seguinte, que a gente viu que o meu juros total, nesse caso no 7º dia, vai ser o que? O capital inicial vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Nossa quantidade de períodos a gente viu que é quanto? 0,23 neste caso. Então fica fácil, eu calculo o capital, a taxa vezes a quantidade de períodos que a gente fez a partir do método fracionário. Agora, para fechar com chave de ouros, a gente vai fazer uma distinção. A gente sabe que tem meses que tem 31 dias. Bom, tem meses que tem 31 dias. E aí, o que eu vou fazer? Né? Porque isso vai fazer uma diferença. A partir do momento que eu considero um mês com 30 dias, ou 31, isso faz muita diferença. Então, dentro do comércio, isso há muito tempo atrás, convencionou-se que os meses têm 30 dias. E ponto, é uma convenção. Convencionou-se para facilitar mesmo que o mês tem 30 dias. Então, isso faz surgir 2 tipos de juros. O juros comercial, que considera 30 dias o mês e, portanto, se eu multiplicar isso por 12, então nós vamos ter 360 dias dentro do ano. Então, vou botar aqui, ó, ano, vou botar aqui em cima, é igual a esse 30 dias vezes 12. Tranquilo, 360, isso é 360 dias dentro do ano. Tranquilo? Agora, se eu considerar a variação do calendário civil, que tem 31 dias, aí o outro tem 30, e aí isso causa uma distinção, e o ano civil tem 365 dias, então isso vai também fazer diferença nos tamanhos dos juros aqui. Agora, então como a gente resolve isso? A gente resolve da seguinte maneira: quando nós estivermos tratando de cálculo considerando juros comercial, a gente vai considerar o mês com 30 dias e pronto. Agora, se a gente explicitar que estamos trabalhando com juros exatos, aí a gente está se referindo ao ano de calendário civil. Aí beleza. Então, assim, dentro do nosso tratado, a gente vai sempre considerar os juros comercial, salvo explicitamente a gente afirmar que estamos trabalhando com o mês com o ano civil, e aí vai trabalhando com juros exatos. Tranquilo? Então, dentro dos cálculos, fica fácil. Depois que a gente descobre essa proporção, né, a gente só vê que a nossa quantidade de períodos vai ser alterada. Tranquilo? Então, numericamente fica assim: nós vamos pegar o capital, 300, multiplicar pela taxa, tranquilo, e vou multiplicar pela quantidade de períodos que transcorreu, que a gente viu que é 2,23, tranquilo, que é a fração dos 7 dias transcorridos dividido por 30 dias, que é a quantidade do período da taxa, né, que é o que está um mês. Então, fazendo essa conta, a gente acha 0,7. Esse é o juros no 7º dia transcorrido. Tranquilo? Agora, perceba o seguinte, que mesmo que a gente faça aqui 7 vezes esse processo,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. É óbvio que isso vai dar diferença, né? A gente não vai poder recorrer a esse método aqui de uma maneira direta como a gente tinha feito. E tá, ó a diferença. Por que isso acontece? Porque aqui a gente está trabalhando com a taxa mensal. Então, quando a gente faz isso, a gente está considerando o período aqui 1 vezes isso aqui vai dar, então é como se tivesse ocorrido 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 3 meses, 4 meses. Vai dar um juros total absurdo que não tem nada a ver com o que é o nosso processo. Então, mesmo que a gente faça isso considerando esse período aqui, vocês verão que também vai dar diferença. Por que isso acontece? Porque esse período é 7 dias, considerando 7 dias e não um dia. Então, se isso aqui é igual a isso, vezes isso aqui, a gente vai achar 0,7. Beleza? Somando 7. Opa, aqui. Trocando, né? Tranquilo? Então, vai dar também diferença. Por quê? Porque esse período é 7 dias dentro do mês, certo? Para a gente fazer dessa forma aqui, a gente teria que achar quanto é um dia dentro do mês de 30 dias. Aí vai dar certo, entendeu? Aí veja que bateu, certo? Então essa questão de observar esses detalhes é muito relevante porque dá total diferença. Então aqui o que a gente fez? Bom, eu queria descobrir, transcorrendo 7 dias, embora minha taxa esteja ao mês, o período da taxa está ao mês, o meu período de medição é o mês. Então o meu tempo foi 7. Qual a quantidade de períodos dentro desse tempo? Horas. É 7 dividido por 30, porque um mês tem 30 dias, certo? Então, tudo isso tem que ser observado. Todas essas dimensões e essas informações de tempo transcorrido, período da taxa, período de medição do tempo, quantidade dos períodos, porque tudo isso faz total diferença. Beleza? Mas é isso. Cada etapa a gente vai ficando mais expert. Então é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Sigam sempre nossas playlists, nossas redes sociais. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.